Quem criou? Deus aonde? No jardim do Éden. O altar de holocausto. Agora eu pergunto, ao longo da história das religiões, os altares e holocaustos foram usados mais para adorar o Deus verdadeiro ou foram usados mais no paganismo? Então Satanás pegou uma ideia divina e deturpou. Então esse argumento que as religiões pagãs falam num Deus em 3 cabeças e usar isso como argumento contra a Trindade é muito fraquinho. Porque há muitas outras coisas que os pagãos também ensinam. Por quê? Copiaram da verdade bíblica ou copiaram do Deus verdadeiro e deturparam. Mas insisto, o maior problema é tentar explicar em detalhes o que a própria Bíblia não explica. A Trindade é um mistério revelado, mas não é explicado nos mínimos detalhes. Eu disse que a palavra mistério na Bíblia, mysterion em grego, é algo que o homem não poderia entender por si mesmo, mas Deus o quê? Revelou. Não explica nos mínimos detalhes, mas revelou. Vamos ver aqui alguns textos bíblicos sobre o assunto. Os 2 primeiros, Mateus 3, os versículos 16 e 17, e Mateus 28 e 19. Eu não coloquei aqui, obviamente, todos os textos, porque teremos que ficar aqui pelo menos uma semana ou 2. Mas algumas pessoas que não creem na Trindade, pegam, por exemplo, o texto de Mateus 28 e 19, e dizem que esse texto não está nos originais, nos melhores originais. Simplesmente dizem isso, mas não citam a fonte nenhuma. Os anciãos que estiveram no nosso encontro de anciãos no NASP, viram, não é, numa das aulas do professor Siqueira, que a grande maioria dos manuscritos antigos trazem o que? A fórmula batismal do jeito que nós conhecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que as pessoas que atacam a Trindade se esquecem que não são só esses 2 textos. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aparecem em conjunto em 60 versículos bíblicos. Apenas Mateus 3, 16 e 17, e Mateus 28 e 19. 60 versículos bíblicos trazem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou citar apenas alguns aqui essa noite. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 e 17. Vejam bem, queridos. Nós não cremos no Deus pomba. Eu não creio que a pessoa do Espírito Santo seja uma pomba. Por algum motivo especial, e alguns querem dizer que a pomba representa a paz, e há outras ideias por aí. O fato é o seguinte: por algum motivo especial, a pessoa do Espírito Santo revelou-se, por ocasião do batismo de Jesus, na forma o quê? De uma pomba. Agora vejam, pessoas que não creem na Trindade usam alguns argumentos diferentes. Aliás, não é simplesmente não crer na Trindade. Há vários pensamentos diferentes. Algumas pessoas pensam o seguinte: que existe um único Deus, uma única pessoa, e que essa pessoa, de uma forma didática, se apresenta de 3 maneiras diferentes. Então é uma única pessoa. É o que ensinam por aí, alguns grupos. Deus é único. Eu também creio. Eu creio que Deus é único. Deus é um. E de uma forma sobrenatural, ao mesmo tempo, ele é 3 pessoas. Agora, outros ensinam assim: não, Deus é apenas um. E de uma forma didática, ele se revela de 3 maneiras diferentes. De 3 formas diferentes. Se isso fosse verdade, Jesus então orava para ele mesmo. Quando Jesus orava, ele fazia um teatrinho. Ele estava batendo papo com ele mesmo, só fingia que estava conversando com o Pai. É claro que quando Jesus conversava com o Pai, falava com uma outra pessoa. E é impossível, queridos, ler o texto de Mateus 3 e não enxergar 3 seres distintos aqui. O Senhor Jesus está na água. Ele vê o Espírito Santo descendo em forma corpórea como pomba. Há um outro grupo de pessoas que dizem que há apenas duas pessoas na divindade: o Pai e o Filho.
não creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Creem que há o Pai e o Filho. E que o Espírito Santo seria apenas uma força emanente, uma força que uniria o Pai e o Filho. Outros até dizem que o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa. Se Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, então por ocasião do batismo, Jesus ungiu-se a si mesmo. Pior do que isso, se o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa, Jesus engravidou a própria mãe. Porque Maria concebeu da parte do Espírito Santo. Se Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, Jesus é pai dele mesmo. É impossível, queridos, ler o texto de Mateus 3 aqui e não enxergar três seres distintos. Jesus na água, o Espírito Santo descendo em forma corpórea e ungindo a Jesus, e o Pai do céu dizendo, o Pai lá no céu dizendo, eis meu filho amado em quem me comprazo. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas aqui. Nessa questão, que alguns ainda argumentam que Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, a Bíblia diz que o Espírito Santo levou o Senhor Jesus para o deserto, logo após o seu batismo. Para que lá ele fosse o quê? Tentado. Então Jesus conduziu a si mesmo para o deserto. Há ainda um outro grupo que crê na pessoa do Pai, crê na pessoa do Filho, e dizem que o Espírito Santo seria então um anjo. E que esse anjo no céu, a terceira pessoa ali, esse anjo seria Lúcifer. Depois da rebelião de Lúcifer, o Senhor Deus teria colocado Gabriel no lugar. Então, essas pessoas que creem no Deus Pai, no Deus Filho, e que a terceira pessoa seria um anjo, e que seria Lúcifer, depois Lúcifer foi expulso do céu, e no lugar de Lúcifer, Deus colocou Gabriel como a terceira pessoa. Essas pessoas que pensam assim, elas colocam Lúcifer onde ele sempre quis estar, no trono com a Trindade. O que o diabo sempre quis fazer, alguns estão fazendo agora, colocando Lúcifer como a terceira pessoa, que é um tremendo absurdo, queridos. A Bíblia é muito clara. Três pessoas aqui por ocasião do batismo de Jesus. Eu disse que há mais de 60 textos, vou mostrar mais apenas alguns aqui. Ou apenas mais alguns. A graça do Senhor Jesus Cristo, está aí o nome de quem? Do Filho. O amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. As três pessoas, e numa ordem distinta. O que eu vou dizer agora pode causar estranheza para alguns. Eu até acho que essa questão de primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, nós caímos naquele erro de tentar explicar o que a Bíblia não explica. Porque nos próprios versículos bíblicos, as três pessoas aparecem em forma alternada. Veja aqui no texto, quem aparece primeiro? Jesus. Quem é a segunda pessoa que aparece no texto? Deus o Pai. Quem é a terceira? O Espírito Santo. Veja o outro texto. 1 Pedro 1, o versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. É o primeiro nome aqui. Em santificação do Espírito. É o segundo nome. Para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz não seja multiplicada. De novo as três pessoas, numa ordem o quê? Alternada. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É a primeira pessoa que aparece aqui. Conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Judas, o capítulo 1, só pode ser capítulo 1, só tem um capítulo, os versículos 20 e 21. De novo os três nomes, numa ordem o quê? Alternada. 60 versículos bíblicos trazem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No mesmo patamar, e muitas vezes em ordem alternada. Às vezes aparece primeiro o nome do Pai, depois do Filho, depois do Espírito Santo. Às vezes aparece o nome do Filho primeiro, depois do Pai, depois do Espírito Santo. Às vezes aparece o nome do Espírito Santo primeiro, depois do Filho, depois do Pai. Então, as três pessoas estão no mesmo patamar. 60 versículos bíblicos
trazem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você lê Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 22 e Gênesis 11, 6 a 7, são 3 textos muito conhecidos. A palavra ali, para Deus, é Elohim. Em Gênesis 1, 26, o Senhor Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então vejam, disse Deus, disse Elohim, disse Deus, singular, façamos o homem à nossa imagem, plural. Gênesis 3, 22,